Boa tarde. Como é que foi o almoço de todos? Todo mundo foi horrível? Poxa. Não, mas que isso. Agora a gente tem uma tarde muito rica aqui de informações. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre infraestrutura em alerta e como a cibersegurança estende suas fronteiras. Se vocês olharem para os bolsos de vocês, é onde hoje o banco opera. Mais de 8 em cada 10 transações bancárias no país, elas já acontecem nos canais digitais. A maioria delas no celular. Abrir conta, fazer transferência, qualquer operação bancária hoje que nós fazemos é dentro do celular. É tudo digital. Para o cliente hoje, o banco é o aplicativo. E a segurança dessa operação, ela é o próprio produto que nós vendemos. Mas a operação digital ela não mora aí dentro do banco. Ela atravessa nuvens públicas, privadas, APIs abertas, pagamentos instantâneos, dispositivos e dezenas de desenvolvedores críticos. Cada conveniência nova para o cliente é uma fronteira nova, é uma abertura nova de vulnerabilidade. A prática tem mostrado que o ataque nem sempre entra pela porta da frente, entra pelo elo mais frágil. E o que avançou de verdade na proteção da operação digital e quem está do lado dela? O cliente, onde ele está mais exposto? E como fortalecer a espinha dorsal tecnológica do sistema financeiro antes do próximo incidente crítico? Para responder essas perguntas, eu tenho aqui alguns convidados especiais, amigos de longa data. Queria chamar ao palco aqui Alexandre Tim Vieira, gerente executivo de segurança cibernética do Banrisul. Bem-vindo. Obrigado. Chamar para debater com a gente Caio Moreira Fernandes, chefe do Departamento de Tecnologia do Banco Central. Obrigado, Caio, por ter vindo. Por favor. José Pella Neto, sócio líder de Cyber da Deloitte Brasil. Obrigado. Kelly Nascimento, diretora de Data e AI da NTT Data. Bem-vinda. E por último, mas não menos importante, Alessandro Faria, CVO da Multicortex. Por favor. Adorei o gadget. Senhores, por favor. Eu acho que eu fico nessa ponta de cá. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado pela presença de todos aqui. Vou começar com um pequeno balanço. A cibersegurança é a única tecnologia que 100% dos bancos investe e tratam como prioridade. Segundo uma pesquisa nossa aqui da Febraban desse ano, eu queria saber de vocês o que vem mudando nessa arquitetura de segurança dentro das instituições. A gente tem um dado aqui interno que 50 bilhões de reais são investidos anualmente em tecnologia no Brasil pelos bancos e cerca de 10% disso, 5 bilhões, é só em segurança. Então, começar com o Alexandre. Alexandre, você que vive essa trincheira todos os dias, o que um banco faz diferente hoje que um ano atrás, por exemplo, parece não é tão longe e não fazia? Ótimo, Rafael. Acho que não está... Oi? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Então acho que o problema é o meu. Tá. Pessoal, o meu não tem o retorno deles. Tá. Meu áudio não tem o retorno deles. Não. Mas, Tá. o meu é diferente. Aqui. Bom, eu vou começando aqui enquanto... Tá aqui. Eu estou ouvindo algum áudio, que não é o meu. Que não é o deles. Então, se você quiser. Bom, Oi. Vamos começando? Tá. Eu vou te ouvindo sem o seu áudio, Tá. por favor. Perfeito. Não, é bem interessante essa perspectiva que tu trouxe, porque é num curto prazo, né? Assim, do meio do ano passado para cá, agora para o meio do ano, o que a gente já percebe que muda, né? Essa questão, assim, esse ponto de vista, assim, num tão curto tempo, tá? E eu percebo, principalmente no Banrisul, né? Mas eu vejo o mercado também num movimento desse, né? O que eu percebo, assim, que um ano atrás não acontecia tanto, né? Quanto tem acontecido agora, né? É essa mudança, assim, de uma proteção que era muito fragmentada, né? Para agora a gente ter uma proteção, né? Uma defesa fragmentada para hoje uma defesa mais coesa, uma defesa, assim, que a gente poderia dizer, assim, de contexto, uma defesa orientada a contexto.
né? A gente conseguir defender, né? Eu acho que esse termo é bom, orientado a contexto. A gente trabalha com muitas camadas, né? Muitas camadas de proteções, né? E muitas vezes essas camadas, né, têm um certo isolamento, né? A gente pega essa jornada digital que a gente protege no banco, é uma jornada digital do banco, né, onde o banco está presente no celular, na web, né, no Open Banking, nas APIs do Open Banking, né, na nuvem, né, on-premise. A gente está presente em fornecedores, algo muito crítico. A gente se preocupa muito com a proteção ali, com o nível de proteção em fornecedores, terceiros, nas próprias credenciais dos clientes, credenciais dos empregados, né? Até eu destaco aqui especialmente credencial, que é algo também muito crítico hoje. Então, ou seja, essa jornada digital aí são diferentes ambientes, né? Ambientes assim, bem heterogêneos, né? E a questão aqui é quando eu tenho um alerta, né, nesse ambiente assim complexo e heterogêneo, né, a gente conseguir identificar aquele alerta em que contexto que ele está. Né? Essa que eu vejo algo que a gente já conseguia fazer, né, mas com muito esforço, e eu vejo que, sim, claramente um ano para cá a gente consegue fazer isso, né, com mais precisão, com mais facilidade. Né? Eu ter um alerta, eu conseguir identificar aquele alerta em qual contexto ele se encaixa. Eu tenho um alerta lá, e hoje quando a gente fala num ambiente desses, e a proteção é tudo, é a parte de fraude, é a parte de cyber. Né? Então um alerta isolado, que daqui a pouco ali de uma fraude, né, aquilo está em qual contexto? Tem alguma coisa também suspeita que aconteceu lá numa infraestrutura de agência, que tem relação com esse alerta de fraude, que tem relação com uma credencial daqui a pouco de um terceiro, que tem relação com um sistema que está em nuvem, que também, né, teve uma relação com aquele alerta. Tá? A gente conseguia fazer isso um ano atrás, né, mas muitas vezes o esforço era muito grande. Camadas isoladas, ferramentas isoladas, eu tinha que muitas vezes percorrer muitas ferramentas para conseguir chegar numa conclusão daquele alerta ali que foi um gatilho, né, o que estava acontecendo num contexto maior até para tomar uma decisão. Realmente, isso aqui é uma suspeita, é um ataque de grande proporção, está acontecendo há muito tempo, o que isso está causando. Né? Então, eu vejo que nesse sentido, tá? Nós já fazíamos isso, claro, né? Mas hoje a gente já tem no mercado, né? A gente tem mais ferramentas, acho que as ferramentas estão mais preparadas para isso, para ter mais essa integração, mais um resultado mais coeso, conseguir enxergar mais orientado a um contexto. Né? Não adianta eu ter um monte de alerta, eu tenho que enxergar contexto. Tá? Esse termo até que eu usei agora, eu insisto, termo contexto, né? Que é o que a gente persegue, e hoje eu acho que as ferramentas estão mais preparadas para isso. Né? Um tempo atrás as ferramentas já vinham nesse caminho, mas às vezes era muita coisa até de PowerPoint, lá mostrava, só que faz, mas na prática às vezes não era bem assim. E hoje eu acho que a gente consegue. Tem várias estratégias para alcançar isso. Né? Uma até são as próprias ferramentas, muitas vezes pode parecer assim, é importante tu padronizar um único fabricante, que se tiver um fabricante lá que cerca vários escopos, tu consegue naquele console único do fabricante fazer esse contexto melhor. Mas não é só isso, às vezes pode parecer, não, é uma padronização de fabricante, mas não é isso. Né? Muitas vezes até tu apostar num único fabricante, também colocar todos os ovos ali na mesma cesta, né? Também é algo ali que não é equilibrado. Né? Então dá para a gente fazer isso, não precisando depender de um único fabricante, de uma única solução, né? E buscando um equilíbrio. Eu acho que hoje a gente tem mais mecanismos para fazer isso, e eu vejo que claramente, né, no Banrisul isso mudou muito. Né? A gente persegue isso há um tempo. Hoje, claramente, assim, eu gasto muito menos da metade do tempo do que eu gastava há um ano atrás, né, com caminhos que a gente veio melhorando. Né, numa questão dessas aí de um alerta, eu consegui fazer uma triagem, uma investigação e conseguir chegar num contexto, numa tomada de decisão mais rápida. Então, acho que é isso uma das coisas que gestores de segurança têm que estarem atentos, né? A gente ter uma arquitetura de segurança que ajude, né, caminho aí para a gente conseguir enxergar não só um monte de alertas, mas sim contextos. Né? E eu vejo que claramente no último ano isso é algo assim que mudou bastante. Tá? Perfeito. Seguindo aqui para o Caio, se a gente volta alguns anos atrás, a grande preocupação da cibersegurança era a disponibilidade. E hoje a gente vê essa preocupação migrando muito para o impacto econômico dessas fraudes. Você acha que isso é uma tendência? Agora, é o principal foco hoje é realmente a prevenção desses impactos econômicos? Opa, Rafael, boa tarde. Me escutam? Sim, desculpa.
Opa, boa tarde. Gente, eu não sei qual é o maior desafio agora, né? Falar depois do almoço, ou então esperar o Alessandro chegar e ele poder explicar ali. Eu estou esperando ali a transformação ali do Homem de Ferro, do Iron Man ali, descer a máscara. Então, espera um pouquinho, daqui a pouco ele explica melhor aí qual é o mecanismo aí do Alessandro. Então, Rafael, mas retomando aqui, falando eu vim da operação, então disponibilidade sempre foi um foco muito forte ali na minha carreira ao longo do tempo e sempre foi um desafio estratégico ao longo da minha carreira ali, manter a disponibilidade do serviço do Banco Central, eu entendo como um alargamento de conceito. Hoje eu acho que a gente pensa na disponibilidade, mas em outras questões, como a prevenção à fraude e resiliência cibernética, né? Então, acho que o avanço tecnológico nos deu a capacidade de levar serviços financeiros massificados para a população, inovação de uma forma bastante eficiente e com baixo custo para a população, mas também ali acabou resultando ali de uma migração do crime do dia a dia, do mundo real, para um crime cibernético, né? Então a gente vê isso aí, essa migração acontecer e mais recentemente a gente ainda viu ali uma mudança no risco em relação às próprias instituições financeiras serem alvos de fraude cibernética. Com esse cenário, eu acho que tem que se pensar o risco cibernético como um risco estratégico da organização, tem que se elevar ele a um nível realmente de board da organização, porque não dá mais para pensar em disponibilidade apenas, tem que pensar num contexto muito mais amplo, com a questão de uma forma multifacetada. Não é só custo, tem uma questão de sustentação, tem uma questão de tolerância zero em relação a vulnerabilidades com a nova realidade ali, especialmente por conta de inteligência artificial. Então, acho que tem muita coisa mudando aí ao longo dos últimos anos e a gente vai precisar fazer essa evolução de uma forma bastante constante e em contínua evolução. Eu acho que a tendência ali é cada vez mais a gente sair ali da proteção de perímetro para tentar entender anomalias dentro do próprio ecossistema, cuidar bastante do desenvolvimento seguro, segurança da cadeia de suprimentos é super importante no dia a dia e o principal, qualidade dos profissionais ainda é o diferencial e eu acho que deveria ainda ser um foco muito importante dentro das organizações, o investimento tanto no perfil de cyber quanto no perfil de tecnologia dentro das organizações. Bacana. Eu queria pegar esse gancho que você falou da cadeia de suprimentos e seguir a pergunta para ela. No relatório da Deloitte, tinha a informação que hoje praticamente todas as empresas elas mapeiam a segurança na cadeia de suprimentos, mas que menos da metade delas, menos da metade não, praticamente metade delas tem dificuldade em fazer isso. O que diferencia quem declara que faz esse acompanhamento e de quem realmente faz na prática? Acho que um ponto, primeiro, boa tarde, obrigado pela pergunta e pelo convite de estar aqui. Existe uma distância relevante entre fazer alguma coisa e endereçar o risco, né? Eu acho que essa é a grande sacada dessa parte da pesquisa, que é mostrar que só identificar o risco ou só ter conhecimento e dar algumas respostas não endereça esse ponto, né? Quando a gente olha para a cadeia de suprimento hoje em dia, ela está tão inserida no contexto das organizações que se a gente for parar para pensar que a cadeia de suprimento é só aquele fornecedor para quem eu mando um dado ou eu compartilho uma informação ou onde eu aloco uma parte da minha infraestrutura, certamente eu estou endereçando parcialmente esse risco, né? Hoje a cadeia de suprimento vai desde uma parte do teu código open source, que você colocou um terceiro para dentro e nem sabe que você está endereçando aquilo. Você está falando agora todos esses modelos de AI que a gente coloca para dentro de casa para utilizar os dados da empresa sem o controle de governança adequado. Então, passa por uma quantidade de tipos de componentes de uma organização que são poucas as empresas que têm a maturidade e o nível de detalhe de entender como aquela relação está acontecendo. Para resumir um pouco essa história,
As organizações que eu consigo ver que estão endereçando melhor este tema não tentam resolver ele 100% também, mas vão resolver no que é core, vão resolver naquilo que toca os dados mais relevantes da organização, que tocam uma parte relevante do negócio, e ali eles aprofundam totalmente. Então, certamente, fazer um excelente trabalho no core business vai te proteger muito mais do que fazer um trabalho médio em tudo. O problema do trabalho, não, eu cobri todos os terceiros, mas fiz uma remediação muito baixa, muito baixo nível para essas, para o todo, não vai endereçar o risco. Acho que essa é uma lição aprendida interessante para compartilhar. Bacana. E você comentou já dos riscos de IA, então vou passar a pergunta para a Kelly. Kelly, hoje 7 em cada 10 empresas dizem que usam IA para mitigar riscos, para usar em antifraude. O quanto disso já é real e o quanto ainda é promessa? Essa é uma excelente pergunta, né? E, aliás, eu acho que ela até responde um pouco o que talvez muita gente tenha pensado. Porque tem uma pessoa ali de dados e um monte de especialistas, cibersegurança, segurança, infraestrutura, e tem alguém de dados aqui, né? Porque eu acho que já começa com a importância do dado na segurança, né? Dado, ou a IA sem um dado confiável, ela não vai te ajudar a tomar decisão. Ela pode te ajudar a tomar decisão, mas a decisão pode estar errada. Então, ela passa por ter dados confiáveis. E quando a gente olha para isso, sim, os bancos, principalmente os bancos, né, o setor financeiro, foi os primeiros a começar a trabalhar com IA ainda só nos modelos antigos, em como você faz detecção de fraude, e como você identifica a partir de padrões o que está acontecendo, ou possíveis fraudes, né? Então, eu acho que os bancos do setor financeiro evoluiu bastante nessa parte de entender o que tem ali, o que aconteceu, e entender que talvez seja uma fraude. Talvez aquilo que alguém está consumindo não é a Kelly, não é o perfil dela. Mas eu acho que tem um caminho ainda para que isso seja autônomo, para tomar a decisão. Então, algumas decisões, às vezes, o setor financeiro já está tomando, porque depois de um tempo percebe que aquele padrão não é aquele, mas ainda não é usando todo o contexto que foi colocado. Então, eu acho que a grande questão ali, que tem um espaço bem grande para se trabalhar, é unindo os dados, esses milhões de dados e de história, a qual os bancos têm sobre os seus clientes, sobre os seus profissionais, como é que eu coloco isso a serviço para que as tomadas de decisões também sejam mais rápidas, mais inteligentes e mais efetivas. Hoje a gente trabalha muito no reativo, eu acho. Os bancos ainda têm um pedaço que é reativo. Ele precisa trabalhar mais na parte que ainda tem um trabalho, que é na prevenção desse incidente. Como é que eu trabalho para que ele não aconteça? Então, um trabalho antes aí, e onde dados têm que caminhar muito junto com dados e IA, caminhar muito com cibersegurança, com a infraestrutura que está sendo definida. Não é mais silos, né? Todo mundo junto, trabalhando para que a gente tenha algo seguro e confiável aí junto para os nossos clientes. Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho de futuro, passar aqui para o nosso homem do futuro, Alessandro. Você que trabalha mais na linha de pesquisa, o que você enxerga que os atacantes já estão vendo e os defensores ainda não perceberam? Primeiramente, boa tarde ao E público. se você puder explicar o seu gadget, também eu te agradeço. Ok, então vamos lá, rapidinho, por favor, gente. Mas vamos à primeira pergunta, que é muito interessante e serei bem pragmático. Humildemente falando, eu vou mencionar algo que não só o mercado não está olhando e os fraudadores sim. Vou falar algo muito grave em que os fraudadores e as pessoas do bem ainda não olharam, que é a NPU. NPU pode ser uma sopa de letrinha legal, mas os nossos computadores normais, não são aqueles computadores com GPU potentes, estão vindo com acelerador neural. Eu posso falar com total convicção, tive o privilégio, não sou melhor que ninguém, de corrigir um bug na NPU, então isso me faz concluir que ninguém, nem as pessoas do bem e do mal, estão usando na plenitude a NPU. E o que significa isso? Se nós não usarmos a NPU no combate à segurança, o combate ao crime, o fraudador utilizará. A NPU, imagina um malware
instalada numa máquina que não só pega o nosso comportamento, ela aprende com o nosso comportamento e faz igual. Então a exploração do NPU no mercado de cibersegurança é mandatório. Nós precisamos usar esse recurso computacional a nosso favor e para bloquear ataques inteligentes. E quando eu falo usar a NPU, é dar mais inteligência no processamento local sem a necessidade de nuvem. Não é só analisar o comportamento do ser humano, analisar o comportamento local, o comportamento, a biometria do usuário, de quem está operando o sistema, mas além disso é o comportamento da máquina. Hoje com a NPU a gente consegue ver ataques com inteligência artificial local, é capaz de bloquear muitos ataques que hoje nem antivírus consegue bloquear. Eu tentei ser mais pragmático para falar sobre o capacete. Esse capacete, eu sempre trabalhei com tecnologia a serviço da humanidade. E esse capacete ele usa a tecnologia TDCS, que é a estimulação elétrica transcraniana. A medicina usa para combater a depressão sem uso de drogas. Eu, como Intel Innovator, pesquisando com pesquisa e inovação, uso esse capacete para dar superpoderes ao cérebro, ou seja, ativar algumas atividades cerebrais ao meu propósito. Então, determinada região do cérebro eu estimulo com 1,6 mA, praticamente um choque, para ficar mais atento, mais calmo, pensar fora da caixa. Então, dependendo da área que eu estimulo as conexões sinápticas e o sentido de corrente, eu estimulo o cérebro para um determinado propósito. Muito, muito bacana, muito interessante mesmo. A gente vai alguma hora falar só disso aqui. Mas voltando aqui um pouco para o nosso risco sistêmico, né? A gente viu recentemente um ataque em um prestador de serviço, um vazamento de credencial que permitiu aí a exploração de diversas instituições de uma vez só. O meu tá estourando o áudio? Tá, aqui no meu, eu tô achando que tá falando muito próximo do microfone, desculpa. Aqui tá ok. Então é o meu fone. Voltando, me desculpem. Então, o risco sistêmico, a gente viu recentemente o vazamento de credenciais num único fornecedor que permitiu o acesso a diversas instituições financeiras, né? Então, a gente sempre fala que o elo mais fraco da cadeia determina a força da cadeia inteira. Então, começando aqui pelo Caio, a gente viu que recentemente o Banco Central ele apertou bastante a régua nos prestadores de serviços de tecnologia da informação. Teve reforço de auditoria, múltiplos fatores, monitoramento de credenciais. O que essa nova camada de exigências que o Banco Central impôs, ela muda no ecossistema como um todo? Opa, Rafael, deixa eu tentar dar uma contextualizada aqui para, por vezes, a gente pode não estar falando exatamente do ponto que os ouvintes aqui estão esperando. Então, assim, ao longo ali dos ecossistemas providos pelo Banco Central para a população brasileira, a gente sempre pensa a segurança como um fator estratégico. Então isso não é diferente no PIX, não é no sistema de pagamento brasileiro, então a gente pratica de fato aquela security by design ali na construção dos produtos. Isso leva os produtos ali do Banco Central uma relação, número de fraudes versus transação, compatível com os outros ecossistemas que temos no país. Mais recentemente, ali, meados do ano passado, nós tivemos um grande hacking, uma grande fraude cibernética, em que a gente notou ali uma aceleração do novo tipo de fraude, em que o atacado é não os clientes, não a população, mas sim a própria instituição financeira. Então isso acabou acelerando e gerou uma série de ações do ponto de vista do Banco Central, algumas do ponto de vista de supervisão. Então o Banco Central atuou como supervisor, mas também de regulação e tecnológica. Especificamente o ponto que você me perguntou foi justamente a alteração normativa, né, do setor financeiro. A gente buscou ali aumentar o nível de segurança do setor financeiro nacional, tentando que essas fraudes elas fossem menos comum de acontecer, ou que elas tivessem um menor impacto dentro das instituições financeiras. Então, veio um conjunto, dentre elas, essas dos provedores de tecnologia, em que aumenta os controles de cyber de uma forma mais prescritiva. A gente abandona aquele jeitão Banco Central de normatizar. Então, sai das normas mais principiológicas, vamos para normas mais prescritivas, em que controles passam a ser obrigatórios para as instituições que utilizam provedores de tecnologia ou as instituições que são não autorizadas e prestam serviço Banco Central. Foi justamente tentando aí fazer
um aumento de segurança, com uma preocupação não apenas de segurança cibernética, mas também de prevenção à fraude. Então, monitoramento 24/7, detecção de anomalias de fraude passaram a ser obrigatórios ali para o setor financeiro. Primeiro, só para quem utilizava os provedores de tecnologia, depois a sincronia regulatória, esse desbalanceamento regulatório foi corrigido e também todos os outros foram obrigados a ter os mesmos controles prescritivos ali que a norma dos PSTIs acabaram imputando a quem utilizava. Perfeito. A gente vê um ecossistema cada vez mais complexo, né? O risco cada vez mais distribuído. E aí eu vou perguntar pro Pela, desculpa, Pela, como é que é, para não falar mais errado? Pode chamar de Neto. Neto, perfeito, Neto. A gente sabe que gerar risco de terceiro hoje, ele virou assunto de conselho. O que seria um programa maduro de gestão de fornecedores e por que tanta gente grande tropeça nesse assunto ainda? Eu vou acabar voltando um pouco na primeira resposta, assim, Rafael. Assim, de alguma forma, quando a gente vai para uma grande organização, a quantidade de terceiros e a complexidade de envolvimento desse terceiro nos negócios está cada vez maior e não vejo uma tendência de redução. Eu até tenho percebido quando um terceiro ele é tão estratégico para um negócio, a ponto de dominar uma parte do core business da empresa, eles trabalham em joint ventures. Eles trabalham para montar uma empresa apartada para gerir aquele risco com uma lupa ou dar autonomia para aquela parte do negócio a ponto de a responsabilidade acompanhar o risco que de fato pode causar para o negócio, né? Na hora que a gente olha para os ecossistemas, por exemplo, os hyperscalers, né, de forma geral, né, todas as organizações vão depender desses grandes hyperscalers. Quando a gente fala para as estruturas de segurança, para as camadas de segurança, grande parte do sistema financeiro vai depender de um grupo de fornecedores de segurança comum, né? E obviamente existem as exceções, e as exceções são muitas, múltiplas, e cada organização para um nível de profundidade. Quando a gente vai para o conselho, vai para um comitê de auditoria, um conselho de administração, e aqui vou tomar muito cuidado para não fazer uma crítica a essas organizações que, sem sombra de dúvida, tentam ajudar as organizações, mas em muitas acaba faltando uma parte desse letramento. Não do nível executivo, não estou falando de entender o tema executivo, mas é como aquele tema executivo senta no operacional da empresa. E aí essa distância é que causa essa grande saia justa. Onde aí eu tenho um programa de terceiros, eu tenho padrões, mas eu enfrento incidentes de terceiro todos os dias. Destruindo a reputação das organizações, porque no final do dia não interessa se é um terceiro ou não, é a reputação daquela organização que vai ser questionado, né? E esse é um tipo de jogo que não dá para você queimar a mesma carta toda hora, né? Você não pode queimar 2, 3 vezes, ou 3 vezes o mesmo tipo de incidente, né? Vou fazer aqui uma referência que a Kelly comentou. Proteção de dados, né? Se o programa de proteção de dados, de segurança de dados, tivesse evoluído ao nível que é mandatório hoje, certamente os incidentes de segurança com terceiros seria menor, certamente. Essa, de fato, talvez seja ali uma fragilidade comum para todos, né? Mas voltando para a pergunta, na hora que a gente vai para o conselho, ter um interlocutor adequado e ter esta profundidade operacional para ser reportada ou ser questionada, talvez seja o elo perdido que você comentou aí, o elo mais fraco, tá? Porque qualquer board que a gente entrar, qualquer comitê de auditoria que a gente entrar hoje, eles conhecem o risco de segurança, eles conhecem no nível estratégico. Quando a gente vai para o operacional, é onde a gente sente que existe um descolamento, onde certamente alguma questão até de conhecimento não está legal, ou a própria área, o executivo, né, executando aquela cadeia dentro da operação da organização, não consegue responder com a granularidade daquela informação. E aí vou fazer um comentário bônus aqui.
Enquanto as organizações tomarem decisão por contratar um terceiro, por quem é mais barato, e não por quem está mais alinhado com temas que aquela organização quer proteger, esse risco vai continuar crescendo. Então, assim, e também não é uma questão de mais caro ou mais barato, tá? É uma questão de aquele fornecedor está atendendo ao que eu quero de controle, tá? E esse tipo de características, sem sombra de dúvida, vai ajudar a organização a mitigar alguns riscos. Perfeito. Queria pegar esse gancho do custo para passar para o Alexandre. Alexandre, nem sempre você trabalha num banco regional e nem sempre um banco regional tem o mesmo orçamento que um gigante. Só que ele depende da mesma infraestrutura, depende dos mesmos fornecedores. Como é que a gente garante a segurança quando às vezes a gente não consegue contratar as mesmas camadas de proteção? Sim. Eu gosto de fazer essa provocação. Um banco regional, né? Ele tem a mesma complexidade, né? Lida com a mesma complexidade de um banco maior, né? E na prática, né, sim, o Banrisul, por exemplo, né, é uma instituição centenária, né? A gente está, daqui 2 anos vai fazer 100 anos, né? 2028 a gente está fazendo 100 anos. Mesmo sendo um banco regional, a gente está no mesmo sistema financeiro nacional, né? Respondemos aos mesmos requisitos regulatórios dos grandes bancos, as mesmas exigências de continuidade, de disponibilidade, né, dos grandes bancos, as exigências dos clientes, né, a expectativa do cliente, né, as mesmas, né, e também estamos sujeitos aí às mesmas ameaças. Né. Um criminoso, ele não vai distinguir um banco regional de um banco nacional ou de um banco global. Né. Um criminoso ali, ele está procurando onde é que tem uma oportunidade. Né. Nós comentamos aí desse incidente aí bastante relevante, né, do Pix, né, que a gente teve há cerca de 1 ano atrás. Né. Por exemplo, ali a oportunidade, né, onde os criminosos viram oportunidade, ali foi numa PSTI. Né. Era ali num prestador de serviços, que é algo aqui bem crítico, né, que a gente está falando aqui, a questão do cuidado aí com o prestador de serviço, com o terceiro, né, e o nível de segurança nesse terceiro. Né. Aqui, por exemplo, né, o Banrisul, né, pegando esse exemplo aí desse ataque, né, nós optamos aí por não usar uma PSTI. Né, a gente assume aqui todas as camadas de segurança, né, da nossa própria infraestrutura, a gente opera o Pix com uma infraestrutura própria. Né, a gente até uma PSTI poderia nos trazer uma simplicidade maior, né, em vários elementos dessa estrutura do Pix, a gente terceirizar. A gente opta aqui por assumir essa complexidade, né, e nós mesmos ter todas as camadas necessárias ali, controles de segurança. Né. Então é um exemplo aqui, né, de algo aí que, independente do tamanho do banco, né, os requisitos regulatórios, a complexidade que a gente tem que assumir. Né. Então eu vejo aqui uma questão de equilíbrio, né, entre proteções, né, entre continuidade, né, resiliência. Né. Muitas vezes a gente investe bastante em proteções, né, proteções que vão nos dar uma probabilidade menor de ter um ataque, né, mas por outro lado também a gente tem que pesar aqui a resiliência. Né, é uma frase aí já clichê, né, não é o sei, sim quando. Né. Então, por mais que a gente tenha proteções aí em vista, muito, né, em proteções, né, daqui a pouco, em algum momento, algo vai passar e a gente vai acabar sofrendo um comprometimento, um ataque. Né. Então, daí também tinha esse equilíbrio aí com a resiliência, né, de ter também mecanismos que mesmo sobre um ataque, né, eu consiga seguir operando. Né, ou um ataque lá que for bem sucedido, eu conseguir me recuperar rapidamente. Né. Então, né, equilibrar essa questão de proteções, de mecanismos aqui de resiliência, né, para eu garantir uma rápida recuperação, garantir seguir operando mesmo, estando sendo atacado. Né. Equilibrar também a questão da experiência do cliente, né, para o cliente ter uma experiência, poder ter confiança nesse nosso equilíbrio entre resiliência e proteções, e mesmo até daqui a pouco uma proteção desproporcional, que vem até estragar a experiência do cliente. Né. Então, né, e por fim, né, tem esses aspectos todos que é muito, daqui a pouco, estratégico do próprio banco, né, menor, maior, né, investir esse equilíbrio entre proteções, resiliências, experiência do cliente, e no fim também, né, a gente está sujeito a todos os requisitos regulatórios também, independente de nossa estratégia de proteção,
tem os requisitos regulatórios, que são os mesmos para grandes bancos, bancos regionais, né? Temos que cumprir aí à risca aí os mesmos requisitos. Hoje a resolução lá 4893, né? Agora ver esse complemento aqui, a 57, não lembro agora exatamente de cabeça o número, né? Esse complemento, é uma série de requisitos lá, né? Que a gente está sujeito, tem que cumprir da mesma forma, independente do tamanho de banco. Tá? Por favor. Só um pontinho. Não, eu só queria colocar um pontinho, né, que é bem importante ali. Os bancos, quando faz uma contratação de um terceiro, eles têm que também avaliar ali, não só a questão custo, né, mas o risco associado a esse custo. No caso ali, a 4893, ele tenta colocar uma prescrição de controles, mas de fato o risco é não delegável, né? A instituição que contrata e o hack ele acaba acontecendo ali num prestador de serviço, acaba afetando ali algumas instituições financeiras no meio do ano. E a tentativa do Banco Central foi justamente tentar fortalecer isso para fortalecer o setor financeiro de uma forma um pouco mais ampla, mas sem retirar a responsabilização da própria instituição que é contratante e sopesar o risco versus o custo. Acho que é um ponto muito importante aí. Eu acho que foi a tua fala bem pontuada, bem na sua fala. Perfeito, obrigado. Você comentou que vocês não usam PSTI, que desenvolvem mais em casa, mas que é uma questão de quando uma falha pode acontecer. Eu queria aproveitar isso para trazer aqui a pergunta para o Alexandre. Alessandro, desculpa. Alessandro, a gente vê nesses desenvolvimentos bibliotecas de softwares, softwares de código aberto, diversos componentes aqui, onde aquele ponto de falha às vezes é invisível, é difícil acesso, né? É difícil de enxergar. Onde é que estão esses pontos únicos de falha que o ecossistema como um todo, o setor ainda subestima? Excelente pergunta. Primeiramente, nós estamos num momento disruptivo, onde nós estamos criando o código na velocidade da luz, com inteligência artificial. E a IA, ela faz o código inseguro não porque ela aprendeu errado, porque a maioria dos códigos foram criados no começo da década de 70, e naquela época as pessoas se preocupavam em fazer as coisas funcionarem bem, não bem com segurança. A partir de 2018 aproximadamente, que os técnicos começaram a se preocupar com o desenvolvimento seguro. Então, sendo bem direto e objetivo, temos que, do mesmo jeito que nós temos Linux, Open Source e a versão Enterprise, nós temos que trabalhar as ferramentas de desenvolvimento da mesma maneira. Nós temos diversas ferramentas fantásticas de desenvolvimento de código, mas temos que ter uma versão mais conservadora Enterprise, espera um pouco o mercado utilizar, outras verticais utilizarem, porque hoje o mercado está muito desenfreado nesse aspecto. Todo mundo está criando tudo, para o bem e para o mal. Escrevem aí. A cibersegurança não terá apenas a função de bloquear o ataque. A cibersegurança terá a missão de não permitir que uma máquina autorizada dentro de uma rede não tenha um agente que foi convencido a fazer uma coisa errada dentro da corporação. É um novo paradigma. Perfeito. Trazer a Kelly aqui para fechar a rodada, a Kelly conectada nisso também. A gente vê muito uma concentração tanto de dados quanto de soluções em algumas plataformas. Pensando isso é um risco sistêmico, você ter essa concentração, mas ao mesmo tempo muitas vezes é o preço da escala. Como é que a gente lida com isso? Essa é a pergunta do momento, né? Eu diria, né? E é o grande dilema, eu diria, de todas as organizações, né? Mas sobretudo as financeiras que estão onde estão. Eu acho que tem um grande ponto que eu acho que essa concentração ela trouxe muitos benefícios, né? Ela trouxe benefícios de o setor financeiro conseguiu evoluir muito mais rápido, conseguiu fazer coisas que talvez demorasse um pouco mais para realizar se a gente não tivesse essas plataformas. Então essa concentração possibilitou que fosse mais evoluído de uma forma mais rápida. Mas de certa forma, lógico que ele traz uma questão do até onde eu vou, até onde eu estou escravo desta plataforma, dessa tecnologia. E eu diria que é um pouco dos dois, porque a gente precisa conhecer. Meus colegas falaram um pouquinho aqui sobre isso, e o ponto acho que alguém falou dos ovos ali, né? Falou de colocar os ovos e tal numa cesta. E eu acho que a analogia é bem por aí, né? Não é sobre essa dependência, mas do que eu dependo.
é muito importante, aí eu vou puxar de novo sardinha aqui para o meu lado, né, de lado de dados, entender o que eu tenho do outro lado, o que eu estou colocando nessa plataforma, o que eu devo colocar, que você colocou aqui, e o que eu devo manter interno. Então, ter o conhecimento para definir o que você coloca nessas plataformas, o que não coloca, como é que você se prepara em caso de falha para que você possa resiliar, como comentou o meu colega aqui. E mais do que isso, eu sei o que tem lá e eu sei o que vai acontecer se tiver algum problema. Então, eu acho que muitas vezes ela passa por você perguntar o que e por quê. E essa é a pergunta que vai nortear o que você deve colocar e deve ter dentro dessas plataformas, o que você deve ter um controle. Então, mais uma vez, a visão aí ela é importante. E aí, com o IA, por exemplo, você entender, porque você está levando os seus dados já, não é só a infraestrutura. Eu não estou mais, o risco deixou de ser só a infraestrutura que está lá numa cloud e como é que eu saio dela. É os seus dados, são as suas APIs, comentou os colegas, são os seus modelos, é a sua inteligência de negócio. E se aquilo falha, como é que eu continuo tomando decisão? Então, saber o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer, é que passa a ser o essencial e o mais inteligente, vamos dizer, dessa história. Então, sim, é sim um risco sistêmico. E é sim algo inevitável que a gente tem que pagar. Mas ela tem os seus benefícios. E a gente, enquanto consultoria, auxiliar nossos clientes a como ele trabalha, o que coloca, como é que eu faço um trabalho para me precaver os problemas, né? E as empresas pensarem o que é importante. Como é que eu trabalho, como você comentou, né? Para que isso funcione bem da melhor forma. Internamente, só o cliente e com os fornecedores, porque é um trabalho conjunto. Perfeito. A gente está encaminhando aqui para os nossos minutos finais, então vou pular já para a nossa última pergunta. E pegando o gancho do Alexandre, que ele comentou de resiliência, né, de recuperação. Aí, Neto, tem uma pesquisa da Deloitte que ela fala que 3 em cada 4 empresas tem um plano de resposta, mas 1 em cada 3 nunca testou. Então eu queria deixar aqui uma pergunta para cada um, 2 minutinhos para cada um dizer, se vocês pudessem fortalecer uma única coisa na espinha dorsal do ecossistema de tecnologia nos próximos 12 meses, o que seria? E eu começo contigo mesmo, por favor. Só reforçar essa pesquisa, assim, de fato a gente fala que um plano no papel não vale nada, o que vale é o teste daquele plano, né? Porque o papel de fato aceita tudo e a gente está descobrindo que até a IA consegue criar qualquer plano de qualquer coisa que você quiser, até aqueles que não funcionam, né? Se eu pudesse mudar uma coisa, talvez seria fazer um pedido para que as empresas fizessem uma revisão da sua coxa de retalho, vulgo arquitetura de segurança, porque as arquiteturas de segurança elas foram moldadas ao longo dos últimos 15 anos, e cada uma com um pedacinho em um momento. E pouco se pensou em eficiência e pouco se pensou nos novos desafios. A gente sempre vai pegando um novo desafio e tacando uma nova resposta em cima. E a gente não olhou se esse sistema está funcionando. E é nítido como a gente consegue ver o desgaste de quem trabalha com segurança, de quem tem que gerir uma área de segurança, e o desconforto de quem quer ter uma resposta de se estamos seguros ou não. Então, eu diria que olhar para essas arquiteturas, fazer um orçamento base zero, assim, eu não tenho nada. Se eu tivesse que ter alguma coisa hoje, o que eu teria que ter? E repensar em como isso pode ser de fato eficiente nos dias de hoje, olhar para os novos desafios, né? As identidades não humanas estão crescendo enormemente, temos uma onda de computação pós-quântica vindo aí, onde perder os dados hoje pode custar caro no futuro, né? O ransomware do futuro está sendo construído hoje, né? Então, eu acho que eu olharia para uma revisão de arquitetura base zero. Perfeito. Kelly, quer complementar numa linha de dados? Eu quero. E eu queria, lógico, né? Eu anteciparia essa capacidade de usar os dados para
entender, né, interagir com umas áreas aqui que a gente tem, de negócios, de infra, de cyber, e a gente reagir. Né? Porque você comentou num tema interessante, que é dessa parte quântica, e você falou que o Hansard está sendo construído agora, né? E eu acho que é esse o ponto, né? E dados, a gente não sabe, às vezes os dados já foram vazados, e ninguém nem sabe. A gente só descobre quando acontece um problema, quando sai um phishing, quando sai alguma coisa. E pode ser que alguma coisa já tenha acontecido, só que ninguém consegue ainda olhar para ele. E a partir do momento que se tem com a era quântica, a gente fala sobre isso, né? Sobre você conseguir olhar sobre esses dados e de repente já se preparar para o momento certo você atacar. Então eu acho que olhar os dados com estratégia, primeiro, e não simplesmente reação para tomar uma decisão hoje, mas olhar para o futuro. Alinhar isso com o objetivo estratégico da empresa. Entender aqui como a gente vai chegar nesse objetivo estratégico, curto e médio prazo, entender os riscos que traz esse objetivo estratégico, trabalhar em conjunto, infraestrutura, cybersecurity, dados, IA e as áreas que seguem esse desenvolvimento, e fazendo essa cadeia, eu acredito que assim a gente está mais próximo de ter algo mais confiável e que a gente se prepara